No vídeo passado, nós falamos sobre o evangelho que foi anunciado a Abraão. Ali, entre linhas, é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, virá aquele que trará a salvação, que trará a bênção, o herdeiro, aquele que trará a justiça para todos aqueles que necessitam, para todos os seres humanos que precisam. E a essência do evangelho ali foi anunciada a Abraão. E Abraão compreendeu isso. Tem até o texto que Jesus fala, né? Abraão viu o meu dia e se alegrou. E ainda nesse capítulo 12 de Gênesis, do vídeo passado que nós vimos, lá fala que Deus diz assim para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E esses todas, né? Todas essas famílias da terra inclui eu e você, inclui todos aqueles que recebem a Jesus, aqueles que creem. Porque lá em João 8:39, Jesus falou assim, ó, se sois filhos de Abraão, fazeis as obras de Abraão, né? Obras de fé. Abraão foi um homem de fé, um homem temente a Deus, submisso à voz de Deus. Então, Jesus falou, se sois filhos de Abraão, fazeis as obras de Abraão. Então, quem são os filhos de Abraão? Aqueles que têm as mesmas obras de Abraão, né? Abraão era um homem submisso. Tem até um texto que fala que Abraão foi chamado amigo de Deus, né? Abraão era amigo de Deus. Então, Abraão era um homem submisso, um homem de fé, um homem temente, um homem obediente. Se sois filhos de Abraão, fazeis as mesmas obras de Abraão. E em Gálatas 3, verso 9, diz assim, ó, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Lembra aquele texto que fala, em ti serão benditas todas as famílias da terra? Então, os da fé, eles são benditos com o crente Abraão. Não são filhos de Abraão apenas aqueles que o fisicamente falando, né? Digamos assim, ou pela genealogia, pelas gerações. Mas são filhos de Abraão diante de Deus aqueles que têm as mesmas obras de Abraão, como Jesus falou, e os que são da fé são benditos com o crente Abraão. E também tem um texto aqui em Romanos que fala assim, ó, que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé, quando estava ainda na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Então, embora os judeus da época de Cristo se consideravam filhos de Abraão, diante de Jesus, eles não eram filhos de Abraão porque eles não criam, porque eles estavam rejeitando ao Filho de Deus, que era aquele, o descendente, que era a semente, que nós, conforme a gente foi lendo, a gente veio acompanhando a semente, aquele descendente, eles rejeitaram. Então, diante de Deus, eles eram desconsiderados como filhos de Abraão. Eram apenas exteriormente falando, digamos assim. Mas, espiritualmente falando, não eram, porque eles não criam. E aqui em Gálatas 3:29 ainda fala assim, ó, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então não existe outra descendência de Abraão fora de Cristo Jesus. Só existe descendência de Abraão em Cristo Jesus. Então, se não temos a Cristo, não somos descendência de Abraão. Então, existe uma notícia boa nisso daí. Nós somos descendência de Abraão porque nós cremos em Cristo Jesus. Porque nós buscamos ter as mesmas obras de Abraão, né? Muito bem. Continuando a história aqui, nós vemos aqui no capítulo 15 de Gênesis que Deus mais uma vez reforça as suas promessas a Abraão. E Abraão fala assim, Senhor, como que essas promessas vão se cumprir se eu não tenho filho? Eu só tenho um servo na minha casa, o Eliezer, o Damasceno Eliezer. Como ele vai ser o herdeiro. E Deus fala assim, não será dele. Não será ele o herdeiro. Mas o que for gerado de ti, esse será o herdeiro. E ali, Deus fala assim com Abraão, olha para o céu, conta as estrelas se você conseguir. Assim será a tua descendência. E interessante que no versículo 6 do capítulo 15 fala que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado por justiça, né? Então, aqui nós vemos a justificação pela fé. Algo que até os dias de hoje é pouco compreendido.
Na época de Jesus era pouco compreendido, né? Muitos viviam por obras da lei, querendo se justificar por suas obras instituídas de Cristo, né? E no Antigo Testamento, a justificação sempre foi pela fé. E no Novo Testamento também, embora muitos não compreendiam. E até nos nossos dias hoje ainda é um pouco... algumas pessoas ainda não conseguem compreender essa questão da justificação pela fé. E aqui nós vemos claramente dizendo que Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído, isto lhe foi imputado para a justiça. Teremos vídeos falando sobre a justificação pela fé e será uma bênção. Mas, por enquanto, vamos ficar só por aqui. Muito bem. Quando a gente chega no capítulo 16, nós vemos aqui que que Sara oferece Agar para gerar, né, em lugar dela. Porque Sara pensa assim, digamos assim, né? Vamos fazer assim uma imaginação. Poxa, Deus fez uma promessa e disse que vai ser o gerado de Abraão que vai ser o herdeiro. Não é nenhum servo, não é nenhuma pessoa exterior, vai ser alguém gerado dele próprio. E ele vai ter o filho dele mesmo de sangue. Bom, mas eu já sou idosa, eu não posso ter filhos. Então, ela tentou ajudar o Senhor, né? Então nós vemos aí uma ação do inimigo, porque o grande conflito ele está acontecendo ali. Satanás ele está ali tentando agir para que as promessas de Deus, para que a palavra de Deus não se cumpra, para que as promessas de Deus não se cumpram, para que o homem impeça de que as coisas de Deus se cumpram, para que o homem dificulte o trabalho de Deus. E aí Sara tem a ideia de tentar ajudar o Senhor e ela oferece Agar para Abraão. Abraão coabita com Agar, Agar engravida e quando Abraão está com seus 86 anos, isso está aqui em Gênesis 16, Abraão com seus 86 anos tem o seu filho Ismael, através de Agar, né? E isso foi um erro, tá, irmãos? Precisamos ter essa compreensão em nossa mente, porque a poligamia não é algo divino, não é algo que vem de Deus, né? Depois que entrou o pecado no mundo, o homem foi desenvolvendo uma cultura totalmente pervertida e pecaminosa, sabe? Ali nós vimos a primeira poligamia ali com Lameque, né? Quando ele teve mais de uma esposa. E, infelizmente, essa cultura pecaminosa ela veio se estendendo até no meio do povo de Deus. Você vê que muitos reis tiveram mais de uma mulher, né? Vemos aqui o caso de Abraão, que teve mais que acabou tomando Agar como sua esposa. Mas isso foi uma cultura que não era aprovada por Deus. Nós vemos claramente que o propósito de Deus era que o homem tivesse apenas uma mulher, como a gente vê lá no início. Deus criou apenas uma mulher para Adão, né? Porém, irmãos, Deus ele foi tolerando, ele foi sendo longânimo, né? E mais pra frente a gente vai vendo que Deus vai dando orientações acerca disso. A gente vai vendo lá o apóstolo Paulo falando, né? Acerca de ter uma mulher só. Então, nesse período aqui, houve uma tolerância de Deus, assim como há nos nossos dias. Quantas vezes nós transgredimos aquilo que Deus nos manda, aquilo que Deus nos pede? Quantas vezes a gente faz aquilo que Deus não quer, justamente aquilo que Deus não se agrada, e ainda assim nós continuamos vivendo, nós continuamos tendo alimento em nossa mesa, muitas das vezes continuamos até tendo saúde, podendo fazer nossas coisas, trabalhando, e muitas das vezes a gente está em transgressão diante de Deus. Então, Deus está sendo o quê? Longânimo, Deus está sendo misericordioso, até que no momento certo o Senhor vai trazer a luz sobre o nosso entendimento para que a gente compreenda, né? Então, nesse período aqui de Abraão, Deus estava sendo longânimo. Porém, Abraão sofreu a consequência. Porque mais pra frente a gente vê que estava tendo desentendimento, sabe? Agar começou a desprezar Sara, a rejeitar Sara, porque agora ela era a esposa de Abraão, digamos assim, né? Ela era que poderia, ela era a que dava, a que deu filho para Abraão. Então ela começou a rejeitar Sara. O Ismael, quando já estava numa certa idade, começou a zombar e a desprezar Isaac. E aí
Agar, ela foi mandada embora, né? Então a gente vê aí as consequências do pecado, né? As consequências do pecado, ela vem, não tem jeito. Abraão, ele sofreu porque ele teve que mandar Agar e seu filho embora, e ele amava Ismael, era o seu filho, seu primogênito, né, de Agar. Então, ele sofreu com isso. Porém, né, porque a gente pode se perguntar assim, poxa, mas Agar não teve culpa, Agar só era apenas uma serva. Qual foi o erro dela? Ela não teve culpa nenhuma, ela só fez o que a senhora dela estava mandando, ela era serva de Sara. Ela só fez o que Sara mandou, né? E ainda assim Deus permitiu que ela fosse mandada embora, porém, nós vemos aqui claramente na palavra de Deus, porque Deus, ele não é injusto, irmãos. Deus, ele é justo e misericordioso. Deus, ele não desamparou Agar e nem Ismael. E Deus ainda disse que iria fazer de Ismael uma grande nação, porque Ismael era a semente de Abraão também. Então Deus não desprezou Agar, Deus não desprezou Ismael, tá? E com certeza Ismael e Agar, eles tinham orientações de como viver uma vida servindo ao Deus verdadeiro, porque eles eram ali, da prole de Abraão. E Abraão servia a Deus, Abraão era um homem fiel, temente a Deus, né? Então eles também tinham tudo para viver uma vida feliz, se seguissem aquilo que eles já conheciam, né? Já haviam sido orientados. Então, tudo isso acontece, né? Porém, Deus falou assim, olha, não, Sara irá ter um filho, Sara irá gerar, né? Eles duvidam, eles ficam assim um pouco, puxa, como que vai ser isso? Eu já sou um velho de quase 100 anos e minha esposa também já não tá nem mais no costume das mulheres e como ela vai gerar, né? E a gente vê ali uma intervenção divina, um milagre, né? Ismael nasceu segundo a carne, como o apóstolo Paulo fala, mas Isaac segundo a promessa. Né? Então houve uma intervenção divina ali para que Isaac nascesse. Deveria haver um milagre, né? para que Isaac nascesse, porque Sara já era bem idosa. E a gente vê lá que Abraão, com 100 anos, teve o seu filho Isaac, e Sara já tinha 90 anos. E o milagre aconteceu, porque a promessa de Deus iria se cumprir. A palavra de Deus, como fala, né, que a palavra de Deus não volta vazia. Então, quando Deus fala, quando ele profere a palavra, essa palavra ela se cumpre. Nós precisamos apenas crer. Assim, eu recebo, eu creio. E foi isso que aconteceu com Abraão. Por isso que fala que Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Porque Abraão creu. Abraão acreditou naquilo que Deus está falando. Senhor, eu creio. E as promessas começaram a se cumprir. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a circuncisão, né, que é um tema muito importante também, que tem um significado muito espiritual, muito mais profundo do que apenas um corte no prepúcio do homem, né? E nós nessa parte também acerca de Agar e de Sara, né? Sara era uma mulher livre, né? E Agar era uma mulher escrava, ela era serva. Tem um significado espiritual, tem todo um âmbito espiritual ali, que depois Paulo ele vem esclarecendo e falando, né? E no próximo vídeo vamos falar sobre a circuncisão. E eu creio que será bênção para a nossa vida, e que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.